Bom, vamos lá. Então, o que acontece, ó? BNB caiu 5% com a onda de saques aí e o pessoal tá com medo de insolvência. Augusto, qual é a sua opinião sobre isso? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o bear market, tá? Mercado de alto risco hoje, então bastante volatilidade. Se a inflação vira a favor da contração econômica menor do que o esperado, a gente pode ver o mercado em alta primeiro para depois devolver tudo mais nas semanas seguintes. Caso ele venha acima do esperado, nós já vamos ter queda ainda hoje, na minha opinião, tá? Qual é a maior ameaça para a Binance? Começou? Cara, na minha opinião, nós estamos enxergando a maior ameaça que a Binance está passando nos últimos anos, tá? Por quê? Essa queda de 5% da BNB, vocês sabem que a BNB é uma das altcoins que melhor performam em bear market, né? Uma das que mais conseguem se segurar. E a BNB, pessoal, ela caiu agora com 5%, com as pessoas mostrando medo, né, da insolvência de mais uma corretora quebrar e cair. No dia 15 de setembro eu gravei uma live e falei para o pessoal me perguntar, Augusto, eu tenho criptomoedas na Binance. O que você acha interessante? Você acha seguro manter lá? Foi essa a pergunta que me fizeram. E eu respondi prontamente, cara, quando as criptomoedas estão na posse da corretora, elas estão sob custódia da corretora. Tá? Então é a corretora que detém a posse desses tokens. Beleza? E, detalhe, se você tira da corretora, bota na sua carteira, elas estão sob sua posse. Por quê? Qual que foi o white paper de Satoshi Nakamoto? Qual foi a ideia de Satoshi Nakamoto? Você utilizar um sistema descentralizado, um dinheiro descentralizado, P2P, que significa ponto a ponto. Ou seja, você negocia diretamente uma pessoa que detém bitcoins em carteira com outra pessoa que tem interesse em deter os teus bitcoins e comprar ou fazer uma oferta, uma troca por um bem, serviço, e assim, ou dinheiro mesmo, dólar, para você. Então, o P2P é uma troca escambo, né? Você troca uma coisa por outra. Então, na verdade, o que acontece? Até comentei hoje com o pessoal lá no Twitter, né? Eu até vou colocar aqui o Twitter aqui novamente, que eu quero mostrar para vocês aqui. Na minha opinião, e isso está acontecendo cada vez mais, né? O mercado cripto ele vai crescer em duas vertentes. E por isso que, respondendo a pergunta mais uma vez sobre Binance, tá? Eu acho muito perigoso no contexto atual você manter saldo não apenas na Binance, mas em qualquer corretora. Seja Coinbase, Gemini e assim por diante. Eu vi que o pessoal da Mercúrios no Instagram falou da Gemini, da Coinbase, falaram que elas são mais seguras, digamos assim. Cara, eu vou dar a minha opinião, tá? Na minha opinião, não existe corretora 100% segura. Não existe isso, não existe... Na verdade, a palavra segurança 100% ela não existe. Beleza? Não existe. Então, assim, se você tem dúvidas de deixar um ativo em alguma corretora, não tenha mais dúvidas. Dê preferência para utilizar a sua carteira com a sua chave privada e comece a utilizar corretoras DeFi ou corretoras descentralizadas ou pseudo-descentralizadas, como é o caso da Uniswap, aí, que com certeza, provavelmente no futuro vai passar por uma vamos dizer assim, vai passar por algum tipo de conflito com interesses do Estado, né? Então, basicamente, pessoal, o que eu quero dizer é, não confie em corretoras, tá? Independente do tamanho. Não existe corretora grande o suficiente que não possa falhar, mas no contexto atual, eu acredito que hoje nós estamos com o maior nível de risco da Binance, tá? Porque a Binance já passou por vários processos, várias etapas ao longo do tempo. Algumas delas foram basicamente assim. Basicamente, eu tô cansado, tá, gente? Tô cansado. A Binance, ela já foi hackeada várias vezes, ela já teve problemas lá em 2017, 2018. E basicamente ela já passou por alguns perrengues e alguns testes de insolvência ao longo do tempo e ela passou por todos até agora. Mas isso não significa que ela vai repetir no futuro, tá? Então tomem bastante cuidado com isso. Dados de inflação, fofoletes. Dados de inflação.
Hoje nós temos, então, às 10h30 da manhã, os dados principais de inflação CPI do mercado americano. A favor da contração econômica, mercado em alta. O mercado volta a subir e tem, vamos dizer assim, inflação mais arrefecida, inflação mais controlada, vai sinalizar um pouco de otimismo para os mercados. Inflação descontrolada, ou seja, acima do esperado, a gente pode ver então uma queda nos mercados, porque daí o mercado vai interpretar que, ou as pessoas que se inteiram no mercado, elas vão entender que o Banco Central americano vai precisar levar a inflação cada vez mais, tá? E também considerações finais, basicamente a minha opinião sobre a Binance, CZ e a prisão do Sam Bankman-Fried e sobre YouTubers. Ano que vem, pessoal, em 2023, provavelmente vocês vão começar a ver conteúdos do tipo assim: top 10 ou melhores criptomoedas para comprar ao longo de 2023. São chamarizes, né, para atrair audiência. O que eu vou falar para vocês, cara? O que eu espero para 2023 é, de novo, o ano da renda fixa. Tá? Eu acho que vai ser o ano da renda fixa e também o ano da oportunidade de comprar alguns ativos bons e baratos. Então, seja encontrar o fundo do Bitcoin, o verdadeiro fundo do Bitcoin, seja algumas altcoins muito boas, bem fundamentadas, com um bom time de desenvolvimento e com continuidade e com construção de comunidade, também pode dar muito bom. Mas o principal é, 2023 eu acredito que vai ser um ano bastante complexo no que tange a fazer dinheiro. Possivelmente nós podemos ter alguns períodos um pouco mais longos de alta do que as altas que nós tivemos esse ano. Esse ano nós tivemos altas bem tímidas, bem baixas mesmo, bem enfraquecidas. Então, eu acredito que durante o ano que vem a gente possa ter alguns meses ali que nós podemos ter algumas altas um pouco mais interessantes, principalmente nos períodos em que a inflação mostrar mais controle, tá? A gente vai sempre acompanhar esses dados de inflação, a gente sempre vai acompanhar a evolução disso, mas tomem consciência de que provavelmente não vai ser aquele bull market de fazer dinheiro, né, que a gente espera pacientemente acontecer. Sobre a prisão do Sam Bankman-Fried, já foi tarde, mas eu acredito que ele não vai ficar preso por muito tempo. Acredito que isso só está dando um susto no mercado em relação a outras corretoras. Eu acho que outras corretoras vão sofrer bastante. E nesse contexto atual, eu acredito que o mercado P2P, na base de confiança mesmo, na troca P2P, ela vai voltar com bastante força. O P2P ele foi enfraquecido, esse mercado de P2P, né, ponto a ponto, ele foi enfraquecido ao longo dos últimos anos, porque o volume das corretoras, as corretoras, elas conseguiram consumir bastante, absorver bastante mercado, tá? E basicamente, nós temos a seguinte situação. Eu, Augusto, vou só utilizar P2P no ano que vem, tá? Provavelmente não vou usar Binance ou nenhum outro tipo de corretora. Vou focar em usar P2P. Corretora descentralizada ou pseudo-descentralizada, rede Ethereum, rede Polygon Matic, redes alternativas à rede Ethereum, ou Ethereum de segunda camada, que a gente chama, né? E provavelmente eu vou deixar sempre encarteirado os criptoativos. Dificilmente eu vou deixar na mão de uma entidade, de alguma empresa, porque se a gente tiver mais insolvência e continuação da insolvência, eu acho que ano que vem vai ser o ano de mais quebradeira, se a gente se manter por mais um ano de bear market, tá? Principalmente se a inflação não conseguir ser controlada ou se ela parar em algum momento de cair, né? A inflação ela precisa ser controlada para a gente voltar àquele padrão de normalidade de alta infinita. Outro detalhe sobre a questão dos YouTubers, tá? Então, sempre vá com calma em relação à indicação de corretoras. Ano que vem, eu acredito que várias corretoras podem passar por insolvência, tá?
principalmente se a Binance tiver algum problema nesse sentido. E tô falando qualquer corretora, seja corretora brasileira, corretora de fora, todas as corretoras elas são uma ameaça para quem compra e acumula bitcoins, compra e acumula Ethereums ou outro tipo de criptomoeda. Foque em utilizar e aprender a utilizar o P2P. Durante a semana agora da semana que vem, que eu vou parar, dia 18, eu vou postar aulas para os membros, né, sobre o P2P. E aí eu vou ensinar como faz, como é que funciona a negociação, fazer uma negociação em tempo real ali para o pessoal ver para ver como é que funciona. Porque depois que tu faz com o P2P, cara, tu larga de mão de utilizar a corretora, tá? Basicamente é isso. Já começa a te dar um pouco mais de paz, um pouco mais de segurança. E eu acredito que esse momento é o momento ideal para você buscar esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo. Beleza? Bom, pessoal, deu agora aqui os dados de inflação. Ó, vocês já estão vendo uma estourada de alta do Bitcoin. Provavelmente a inflação veio mais controlada. Então, é isso aí mesmo. A inflação veio abaixo do esperado, a favor da contração econômica, né? Então, ela veio bem mais arrefecida que o mercado estava esperando. E aí nós temos esse movimento de alta. Esse movimento de alta é bastante importante, bastante interessante. É o rompimento da média 8 semanal para cima. No curto prazo, provavelmente vai buscar os 20 mil dólares até o final de semana. Se ele manter essas informações positivas, acho que o mercado pode se empolgar. E tem um outro detalhe muito importante em relação ao Bitcoin. Se as pessoas se manterem com medo de insolvência das corretoras, vocês podem ver o fenômeno de uma troca de mãos de dinheiro de interesse de comprar Bitcoin novamente, né, trocando altcoins por Bitcoin, tá? Até onde o preço, no caso dessa situação, pode ir? O caso do Bitcoin, a moeda da praia. Então, se a gente colocar nesse canal de baixo, ele estava para acelerar a tendência de baixa, mas agora ele enfraqueceu por conta de mais um arrefecimento. Lembrando que geralmente esse tipo de movimento dura só um dia. Nos outros dias a gente pode ter uma devolução dessa alta de hoje, porque é um período volátil, mas o mais importante é triângulo simétrico. A metade do triângulo simétrico é o alvo de curto prazo agora, à medida que ele consiga romper. A tendência é que ele venha buscar aqui os 19.800 dólares a 20 mil dólares aqui, tá? Os 20 mil dólares é o alvo, então, desse movimento do Bitcoin à média da praia. E o Ethereum de Lamey, mesma coisa, rompimento da média 8 para cima, é uma barra de sinal. Dá para entrar nela agora? Até dá. Passou dos 1.320, até daria para entrar. Detalhe importante, é uma barra de sinal, então ela precisa de confirmação de alta, ela precisa de continuação de estímulo de compra, para ela vir fazer a perda desse topo anterior aqui. Se ela perder esse topo anterior aqui, a gente vai ter algumas semanas, possivelmente algumas 8 semanas de alta, tá? Então, se ele romper aqui, a gente pode ter um caminho aí de uma possível reversão, tá? Como eu acredito ainda que ele vai testar esse fundo anterior aqui, eu ainda fico um pouco mais comedido, mas já avalio, por exemplo, prover liquidez aí para os mercados para tentar pegar esse movimento até esse primeiro alvo aí dos 1.680 dólares, beleza?